Qual será o segredo que está por trás de um único comprimido que pode te ajudar a tratar o quadro de próstata aumentada, melhorando os sintomas do fluxo urinário e tratar também a sua disfunção erétil de uma só vez? Aliás, você sabe de qual comprimido eu estou falando? Qual a sua dose? Acompanhe comigo esse vídeo até o final, que eu vou te explicar do que se trata. E por último, eu vou ainda explicar um terceiro benefício que eu tenho certeza que pouca gente sabe do uso dessa única droga. Antes de falar de qual substância se trata, vamos entender rapidamente a anatomia do pênis, da próstata e da bexiga e o que essas três estruturas têm em comum que fazem essa única medicação ajudar a tratar os sintomas desses três órgãos. Pessoal, o pênis, como a gente sabe, ele é rico em vasos sanguíneos. As artérias, que são os vasos sanguíneos que levam sangue para o pênis, elas são compostos por musculatura lisa. Essa musculatura lisa que vai propiciar o efeito de vasodilatação quando os homens utilizam essa medicação, melhorando a chegada de sangue no pênis e facilitando a ereção. Em contrapartida, a próstata e a bexiga são duas estruturas que apresentam músculo liso também na sua estrutura. A bexiga tem a musculatura detrusora, o músculo da sua parede, e a próstata ela tem músculo liso entremeado ao tecido prostático, ao tecido glandular. Sendo assim, essa substância ela vai relaxar essa musculatura lisa, facilitando também a saída de urina, gerando uma melhora no fluxo urinário. Para quem me acompanha aqui no canal, a gente sempre fala da tadalafila, que é uma substância muito utilizada no tratamento da disfunção erétil, mas como eu disse, também tem o seu papel no tratamento da hiperplasia prostática benigna. A tadalafila é uma substância que inibe a enzima fosfodiesterase 5, aumentando a concentração do óxido nítrico a nível celular. O óxido nítrico ele é o principal vasodilatador do nosso corpo, ou seja, ele atua diretamente na musculatura lisa, causando um relaxamento dessa musculatura e o efeito de vasodilatação. No pênis, essa substância é capaz de melhorar a irrigação sanguínea, propiciando aquela ereção mais eficiente, mais prolongada, a partir do momento que o sangue fica represado no pênis. Já na próstata e na bexiga, o efeito de relaxamento da musculatura lisa vai ser o de facilitar o fluxo de urina, melhorando aqueles sintomas obstrutivos nos pacientes que têm a próstata aumentada, como por exemplo, aquele jato fino, jato cortado, intermitente, aquelas idas frequentes ao banheiro, o hábito de levantar muitas vezes à noite e também os quadros de urgência e urgincontinência, aquela vontade descontrolada e muitas vezes associadas às perdas involuntárias de urina. Uma grande vantagem do uso dessas medicações, por exemplo, é que a incidência da disfunção erétil ela é semelhante à incidência da hiperplasia prostática benigna, ou seja, os homens a partir de 50 anos muitas vezes desenvolvem os dois quadros. Então, uma medicação pode tratar as duas patologias. Comparado, por exemplo, com as medicações que a gente usa para hiperplasia prostática benigna, como a tansulosina e a doxazosina, que são alfa-bloqueadores que também relaxam a musculatura, melhorando o fluxo de urina, a tadalafila ela tem a vantagem de não dar a ejaculação retrógrada, que é aquele efeito colateral desagradável que diminui a ejaculação, que dá o chamado gozo seco aos pacientes que utilizam esse tipo de remédio. Além disso, a tadalafila ela pode dar menos aqueles efeitos de hipotensão postural que os alfa-bloqueadores, a tansulosina e a doxazosina dão. Por exemplo, tonturas, síncopes ou lipotímias, principalmente em pacientes mais idosos. Nós podemos encontrar a tadalafila na farmácia sob os nomes comerciais, por exemplo, de Cialis e Ziad e também na forma genérica, nas composições de 5 e 20 miligramas. Mas para ter esse efeito no tratamento da próstata e da disfunção erétil, o uso ele precisa ser continuado, ou seja, a dose ela precisa ser diária, então a composição ela é sempre de 5 miligramas. A dose de 20 miligramas, que é usada sob demanda, aquelas que os pacientes utilizam só no dia da relação, ela não tem efeito nos quadros de hiperplasia prostática benigna, porque não é uma utilização continuada. E qual será a melhor forma de tomar essa medicação? Pessoal, a tadalafila ela tem uma absorção no trato gastrointestinal. Então, dê preferência em tomar a medicação pela manhã
em jejum para melhorar a sua absorção ou distante de refeições copiosas, ricas em gorduras. Se você for se alimentar, opte por uma alimentação mais leve e saudável. Além disso, tome bastante água para diminuir aqueles efeitos colaterais desagradáveis, como cefaleia, rush cutâneo e dor muscular, que pode dar em até 10 a 15% dos pacientes. E para finalizar, o terceiro benefício que está sendo muito associado e estudado à tadalafila é o seu impacto positivo na melhora da saúde cardiovascular. Como eu falei, por ser um potente vasodilatador, essa substância é capaz de melhorar os níveis de pressão arterial, então ajuda no controle da hipertensão arterial sistêmica, também pode ajudar no tratamento da hipertensão pulmonar. Ela é capaz de melhorar a saúde vascular, já que melhora é um fator de proteção para o endotélio, que é o revestimento dos vasos sanguíneos, diminuindo os fatores de risco para doenças cardiovasculares e diminuindo, por exemplo, a incidência de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, o AVC, nessa população. Vários estudos têm sido feitos nesse sentido e a gente sabe hoje que a tadalafila ela funciona como um efeito protetor no sistema cardiovascular. Converse com seu médico se você achou essa opção interessante, se você sofre de hiperplasia prostática benigna e também de sintomas da disfunção erétil, mas nunca se automedique.